Hoje nós vamos falar sobre, a gente falou sobre tantas coisas no mês da família. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu gosto muito, que é valores. Valores. Famílias que vencem têm valores. Os Jogos modernos, os Jogos Olímpicos modernos, eles têm alguns valores. E todas as vezes que eles desejam e realizar os Jogos Olímpicos, eles desejam, acima de tudo, difundir uma cultura de paz entre os povos. Tão necessária essa cultura de paz. E paz é valor. Mas além disso, o Comitê Olímpico Internacional, ele sempre ressalta 3 grandes valores nos Jogos Olímpicos: respeito, amizade e excelência. O propósito disso é tentar difundir formas para que a humanidade possa melhorar. Mas a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala dos grandes valores do cristão. Vamos ler, Filipenses 4, verso 8. Vamos ler juntos? Gisele. Não tem? Então tá. Então eu vou ler, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que são valores? Valores é um conjunto de características que determinam uma pessoa, que determinam uma instituição, uma organização. É um conjunto que se transparece, é um conjunto que exala, é realidades intrínsecas que se manifestam de forma exterior. Não é necessário dizer muitas coisas, mas, por exemplo, se a gente falar de algumas empresas, você vai ter claramente a ideia do valor dessas empresas. Por exemplo, se a gente fala o nome Nike, você já sabe que é um padrão de excelência. Se a gente fala McDonald's, você sabe que é um padrão de atendimento rápido, com cortesia. Se a gente fala de American Airlines, é um cuidado todo voltado ao passageiro. Então, quando a gente fala de valores, são realidades intrínsecas, são realidades internas, que transparecem para fora. E a pergunta então nessa manhã é: qual é o valor da sua família? Em outras palavras, o que as pessoas dizem da sua família, da sua casa, do seu relacionamento com a sua esposa, do seu relacionamento com seus filhos? Eu estou estarrecido com o que aconteceu essa semana no Brasil e o que vem já acontecendo. Mas eu não aguentei, eu tive que me manifestar contra essa ideia de cultura de estupro. Isso não existe no Brasil. Existe ataques às mulheres, mas cultura não existe. Isso não é cultura nossa, amém, igreja? Isso não é cultura nossa. Eu nunca vi ninguém ensinar um homem a ser estuprador. Feministas ideológicas da escola de Frankfurt querem enfiar isso na cabeça dos homens. Isso é ideologia marxista, ideologia anticristã, que visa simplesmente destruir a família, fazer com que o coração das mulheres cada vez mais acreditem que homens são maus, são bestiais, e isso é uma mentira. Não é assim.
Nós temos problemas. Temos muitos ataques, muitos abusos, mas isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os lugares do mundo. Mas aonde existe cultura do estupro, são nos países islâmicos. Lá isso é cultura. Toda mulher ímpia, ela deve ser abusada sexualmente pelos soldados milicianos, terroristas do islamismo. Isso está no Alcorão. Se você quiser, depois eu te mostro no meu Alcorão. Que eu tenho, está lá grifado, eu mostro. Para se purificar a mulher ímpia, ela deve ser abusada sexualmente. É isso que está no Alcorão. Isso é cultura. Isso é cultura. Isso é valor desse povo. Brasileiro não. Você está querendo seguir quem? Essas feministas abortistas que querem destruir as famílias. Você está pintando seu Facebook com esse negócio, sou contra a cultura do aborto? Pelo amor de Deus, pensa, reflita. Eu fui educado por uma mulher para ser um homem para cuidar da minha esposa e cuidar dos meus filhos, para ser um homem respeitado diante da sociedade, para ser um homem temente a Deus. Essa é a cultura do brasileiro. 96% da população brasileira, 96% da população brasileira, prestem atenção, 96% da população brasileira é criada nos princípios da cultura judaico-cristã. Essa é a nossa cultura, a nossa raiz, a nossa gênese. A nossa gênese é as pessoas casarem. Você pode ir para qualquer baile funk e fazer entrevista para qualquer menina que está lá querendo fazer bagunça lá e perguntar para ela, qual é o seu sonho? Ela vai falar, eu quero me casar. Agora, o que estão falando na televisão hoje em dia? E o que eu estou vendo jovens cada vez mais? Jovens cristãos falando, eu não quero casar, igual aquela propaganda do Sandero, né? do Renault, né? A menina ficou com um, ficou com outro, aí falou assim, o outro virou, chamou ela para casar, ela virou e falou assim, entrou num carro e saiu correndo e falou assim, não, eu não quero isso para a minha vida agora. E tem muita menina cristã que está pensando nisso. E deixa eu te falar, você que ainda quer se casar e não encontrou, saiba, Deus tem o seu preparado em nome de Jesus. E não é homem bestial não. É homem forjado no coração de Deus para abençoar a tua vida. Amém? Pai e mãe, ora isso. Deus, forge a pessoa que vai ficar do lado do meu filho e da minha filha. Forge no seu coração. Não vão ficar engolindo lixo não, povo de Deus. Vamos pensar, vamos refletir. Fica engolindo lixo não, fica aceitando não. Ontem uma igreja, a igreja do pastor Valandro, lá em Copacabana, fez uma manifestação. 5.000 irmãos do mês da família, para fechar o mês da família, 5.000 irmãos nas ruas, dizendo, uma das faixas é, viva a família cristã. A outra faixa, homem cristão respeita mulher. Essa é a nossa verdade, irmãos. Agora, existe sim uma deturpação, existe sim um pecado, existe sim um crime, existe. Que por falta de leis, um pastor me corrigiu lá, falou assim, mas pastor, o senhor falando de pena de morte? É pena de morte. Levítico 27 fala, aquele que abusar deve ser apedrejado, pena de morte. Jesus morreu como? Ou Jesus não morreu? Jesus não sofreu a pena capital? Não sofreu por causa das leis humanas? E ele mesmo disse, aquele que está na justiça, ele não pode encolher a espada. Não pode,
porque a autoridade que recolhe a espada, na ideia de deixar de punir aquele que tem que ser punido, as atrocidades acontecem. E o que acontece no nosso país? Leis frouxas, leis feitas por malandros, leis frouxas, e agora estão tentando barrar a Lava Jato. O PT entrou com dois projetos de lei para barrar a Lava Jato. O povo está na rua dizendo contra isso, e nós precisamos continuar contra isso. Agora que Deus levantou homens com coragem para colocar e prender, e tem que prender. Qualquer país sério do mundo, ao cheirar o nome errado, a pessoa já renuncia, já entrega os cargos. E aqui não. Aqui fica essa bagunça. Essa bagunça. Eu não estou falando só de governo federal, não. Estou falando de todos. Municipal, estadual, federal. É uma bagunça. Roubam e falam que não estão roubando. Um absurdo. Isso são valores. Nós somos um povo que tem que ter valor. O texto diz que nós devemos, tudo que for verdadeiro, nós somos amigos da verdade. Tudo que for nobre, nós não somos pessoas que queiram destruir a vida do outro. Nós somos pessoas corretas. Amém, irmãos? Você é correto com as suas coisas? Correto dirigindo? Ou as multinhas ficam chegando lá para você toda semana? Tem que ser correto, puro, amável, de boa fama. Pensem nessas coisas. O comitê elegeu então esses 3 valores: respeito, amizade e excelência. E para mim, famílias que vencem, seus membros se respeitam mutuamente. E o que significa respeito, irmãos? Respeito é apreço, é consideração, é deferência. No latim significa olhar outra vez. Respeito é algo muito importante dentro das relações humanas. Já tem um ditado popular que diz: perdeu o respeito, a casa cai. Se perdeu o respeito, acabou. Nos Jogos Olímpicos, e todos os jogadores, eles precisam ter respeito pelo adversário. No futebol tem o fair play. Nenhum lutador de judô, de karatê, de taekwondo, ele vibra, mas na hora que termina a luta, ele vai lá e tem que cumprimentar o adversário. Ele não pode humilhar o adversário, ele precisa respeitar. A palavra de Deus fala que nós precisamos primeiramente respeitar a Deus. Êxodo 3:5. Vamos ler esse texto, queridos. Êxodo 3, versículo 5. Então disse Deus: não se aproximem, tirem as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Isso é respeito. Respeitar a Deus. Devemos respeitar as autoridades, elas precisam ser respeitadas. 1 Samuel 24, 5, 6, Davi não quis tocar em Saul, porque Saul era o ungido do Senhor. O próximo deve ser respeitado, independentemente da sua condição. O apóstolo Pedro diz que devemos cuidar, respeitar os necessitados. Alguns anos atrás, um índio foi queimado em Brasília.
descobriram quem tinha feito a tal ato de barbárie. Eram 3 jovens estudantes da UNB. 3 jovens que cometeram tal barbárie. Queridos, eu fico imaginando onde que foi o erro educacional dessa família. A moça foi para a casa do namorado, o namorado chama 30 pessoas e abusam da moça. Mas o pior, descobre que ela postou no Facebook de que ela ia fazer isso mesmo. Aonde que está o erro dos pais? Mas nós não podemos culpar os pais. Nós precisamos fazer uma avaliação muito profunda realmente, irmãos. Porque nós estamos vivendo na época da frouxidão moral. Da frouxidão moral. Um dia uma mãe falou para mim assim: não, eu compro camisinha para o meu filho mesmo, e falei que a namorada dele pode vir aqui para casa. Eu virei e falei assim: será que você está ensinando seu filho a ser homem? Será que você está ensinando seu filho a ser um homem que vai honrar e vai cuidar da esposa? Nós vivemos uma época de frouxidão moral, onde o respeito está sendo jogado pelo lixo. A palavra de Deus fala que o pai que recolhe a vara do filho erra. É a Bíblia, a palavra de Deus. Os nossos jovenzinhos e todos que vão se batizar, eu sempre digo, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Amém, irmãos? É a Bíblia que é a nossa regra de fé e de prática. Não é o mundo. E achei tão bonitinho, um dos jovens virou e falou assim, eu perguntei, qual o texto que você mais gosta? Ele falou, Romanos 12:2. Aí eu falei assim, será que ele sabe o que está escrito lá? Ele falou, leu direitinho, é o Rodrigo mesmo. Ele leu direitinho, falou, eu perguntei, você entende o que ele está falando? Entendo. Eu não posso copiar o mundo. Olha que bonitinho. 9 anos? 10 anos. 10 anos já entendeu. Não posso copiar o mundo. E muitas vezes a família copia o mundo. Muitas vezes o que se aplica dentro de casa é copiar o mundo. Sabe o que faz 3 jovens dentro de uma universidade pegar e jogar fogo no índio? Foi falta do pai e da mãe pegar o menino e levar na casa de um idoso. Foi falta de pai e mãe pegar o menino e levar lá no hospital do câncer para visitar. Ir numa creche. Fazer o menino pegar das roupas dele e falar assim, hoje você vai pegar a sua melhor roupa que nós vamos dar para uma criança hoje que precisa. Às vezes a gente acha que isso se aprende no mundo, e não aprende. O mundo só ensina o que é ruim. O mundo só vai ensinar o que é ruim. Quem vai ensinar valor moral para o seu filho é você, pai e mãe, vovó, tio e tia. Nós não podemos perder tempo com isso. A gente leva os filhos para tudo quanto é lugar, mas não quer levar o filho. Não, vamos lá numa favela para ver. Um dia eu peguei as meninas e falei assim, vamos ali comigo. Vamos lá, Soraya. Elas, a gente vai aonde? Nós vamos num velório. Pai, eu não quero ir no velório não, lá tem gente morta. Eu falei, tem. E vocês vão ver muita gente morta passar pela vida de vocês. E eu quero que vocês vejam como que é, como que nós tratamos a morte. Nós não temos medo da morte, porque nós somos cristãos e nós vamos passar da morte para a vida. Quantos adultos que têm medo de entrar em cemitério?
Morre um parente, não vou no cemitério, eu não gosto disso. Isso é falta de educação, falta de respeito. A palavra de Deus fala que nós devemos cuidar dos idosos, Levíticos 19:32. Idosos abandonados. Eu não sei se foi, acho que foi o Saulo fez uma matéria e o Alisson também fez uma matéria no asilo. Uma vozinha, coisa mais linda, a vozinha lá. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando. Aí me falou que não podia ir ao ar, porque a família deixou ela lá porque ela cheirava urina. Se cheirava urina é porque não dava banho. Porque o cheiro mais gostoso que tem é de um idoso, cuidadinho. E envelheceu, é a gente que tem que cuidar, a gente tem que deixar o resto tudo de lado para cuidar. É responsabilidade nossa. A Bíblia diz que se nós não fazemos isso, nós somos piores do que os ímpios. A Bíblia fala que a esposa deve respeitar o marido e o marido deve respeitar a esposa. Casal que se chama debochado, sarcasmos, não pode. Tem que chamar, a palavra começa aí, respeito vem dos mínimos detalhes, das palavras com que você chama o seu marido, chama a sua esposa. Sabe aquelas coisas que hoje os adolescentes ficam falando que é brega? Não, isso é brega demais. Não, mas a gente tem que ensinar que tem que ter essas palavras, esse chamego. Respeito vem de chegar em casa, dar um beijo, dar um abraço. Respeito vem de ajudar a arrumar a casa. Respeito vem de abrir a porta do carro. Respeito. Nós não somos dos antigos, não. Nós somos o que de fato o povo precisa ser. É isso que a Bíblia está nos ensinando. O caminho de Deus é bom, perfeito e agradável. Amém, irmãos? E nós precisamos aprender a respeitar. Os filhos precisam aprender a respeitar os pais. E respeito se aprende dentro de casa, irmãos. Respeito se aprende dentro de casa, através do nosso exemplo. Não tem outra forma de ensinar respeito que não seja esse. Não tem outra forma. Famílias que vencem, cultivam e valorizam a amizade. A amizade é um sentimento de afeição, simpatia, apreço por pessoas. E aqueles jogadores, aquelas pessoas que já passaram pelos Jogos Olímpicos, dão testemunhos de o quanto que é um ambiente de confraternização, um ambiente saudável, assim. Eu nunca participei disso, mas eu participei do navio Logos 2, quando veio no Brasil em 1990. E foi uma experiência fantástica estar ali com mais de 300 pessoas de todos os países do mundo e conhecer e conversar. Eu não falava inglês, mas a gente se esforçava com mímica, não sei lá o que a gente falava, mas escrevia, mostrava na Bíblia. E que experiência maravilhosa é essa? Está ali o Johnny já participou de quantas Olimpíadas, Johnny? 2 Olimpíadas. Olha lá, o Johnny foi capelão. O Johnny entrava lá com esse jeitão dele e ia pregando, né, Johnny? E é um ambiente interessantíssimo você sentar e conversar com pessoas do mundo, fazer essas amizades. Agora nós precisamos estabelecer amizade dentro do lar, dentro de casa. É dentro de casa que tem que ser os verdadeiros amigos. A palavra de Deus fala em Tiago 2:22, Êxodos 33:11, de Abraão e Moisés que foram amigos de Deus. Que coisa linda, ser amigo de Deus. Vamos cantar essa música agora no final. Amigo de Deus.
Jesus é um amigo que todos nós precisamos ter. João 15:15, agora não lhes chamamos mais de servo, mas lhes chamamos de amigo. Jesus, o nosso grande amigo. A palavra de Deus fala em Provérbios 18:24, que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Os irmãos sabem que a sobrinha do irmão Marcos está sofrendo um tratamento de Guillain-Barré, a Beatriz. Essa semana eu encontrei com ela e ela estava dando testemunho que uma colega de faculdade dela acompanhou ela e acompanha ela em todos os momentos do tratamento dela. Diz que não deixa de faltar a casa dela nem um dia. Ajuda ela a carregar as coisas, escreve no caderno, anota no caderno dela para depois anotar no caderno próprio. Descobriu qual é a comidinha mais gostosa da menina e passa lá na padaria onde ela gosta, passa lá, compra. Eu perguntei, ela é cristã? Ela falou assim, não é. Eu falei, não, ela é cristã. Ela que não sabe e você ainda não falou para ela que ela é cristã. Porque o que me entristece hoje no meio da igreja é que a igreja hoje cria clientes, mas não cria pessoas que queiram servir o próximo. O que você faz durante a sua semana? Você é capaz de fazer uma comidinha e levar para alguém que está precisando, que está lá no hospital? Às vezes a gente quer criar coisas megalomaníacas, e o evangelho é um negócio simples, que a gente tem que aprender a fazer aqui uns aos outros. Nós precisamos ser esse laboratório de amizade, esse laboratório de amor, participando entre nós, cuidando uns dos outros. Esse aqui que é o nosso laboratório, né? Ficou doente, a gente vai lá, leva uma jantinha e fala que o menino tinha até orado, pedido, eu queria comer uma carninha. Eu fiquei com dó, viu? Porque a gente estava ruim esses dias lá em casa, viu? Mas foi com amor. É assim. Não pode só vir na igreja. Eu tenho falado tanto, insistido isso tanto com vocês, irmãos. Não pode ser só vir na igreja, não. Tem que ser se preocupar com o outro, com alguém. Se cada um se preocupar com alguém, com um, cada um fizer com um, ajudar alguém. Não precisa ser muita gente, não, mas fazer com um, cuidar do outro. A gente vai fazendo a diferença e as nossas redes de relacionamento vão crescendo. Nós precisamos ser esse laboratório que forja verdadeiras amizades nesse mundo terrível. Amém, irmãos? Nós precisamos ser esses amigos que vai na casa do outro, chega lá, não, nossa, nem avisou, tal, não, mas eu vim aqui só para orar com você, vim aqui só para sentar no seu sofá, conversar um pouquinho com você. Ou passa numa padaria, eu trouxe um pãozinho de queijo aqui. Eu faço muito essa técnica. Geralmente eu sou surpreendido que eu chego lá, o pão de queijo está melhor do que eu levei, entendeu, irmãos? Investe. Jesus gastou o tempo dele fazendo o quê? Pensa aqui comigo. Nos 3 anos de ministério, o que Jesus fez? Nós devemos ser igual a Jesus, não é isso? Amém? O que Jesus mais fez nesses 3 anos de ministério? Ele estava pregando? Ele pregou. Mas o que Jesus mais fez foi andar com pessoas, ajudar pessoas. E dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus foi lá e curou a sogra dele. Eu não sei se foi isso, não. Mas ele foi lá e curou a sogra. Até a sogra do Pedro ele foi lá e curou. Eu amo demais a minha sogra, viu? Ela sabe disso.
Irmãos, amizade cristã. Por último, famílias que vencem buscam excelência em tudo que faz. E buscar excelência não é fazer o melhor do melhor. Excelência é fazer o melhor do que você pode fazer. Do que você pode fazer. É o que você pode fazer. Faça. Faça. Talvez você não pode ir lá visitar, mas você pode ligar. Talvez você não consiga fazer um bolo gostoso igual a irmã Carla faz, mas você passa na padaria e compra. Talvez você não consiga falar, mas talvez você consiga escrever. Talvez você não consiga escrever, mas talvez você consiga sentar do lado e ser uma pessoa legal, só de sentar do lado. Tem gente assim, não tem? Tem gente assim que só senta do seu lado e você fala, poxa, mas que pessoa legal. Porque tem gente que senta do seu lado e você fica pensando assim, nossa, será que vai embora que hora, né? A gente não pode ser essa pessoa que vai, será que vai embora que hora? A gente tem que ser aquela pessoa que não vai embora não, fica aqui mais um pouquinho. E se você falar isso para mim, o dia que eu for te visitar, eu fico. Eu fico. Aí de vez em quando a senhora fala, nossa, mas a gente saiu muito tarde da visita, mas parecia que ele queria que a gente ficasse lá, né? Aí tem dia que eu fazendo, não, vamos arrumar a cama aqui, vamos dormir aqui na cama do irmão também. Família, irmãos. Família só aprende sendo. Mas aprende sendo nos valores da palavra. Não é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa difícil demais. É uma coisa igual elástico, né? Você puxa, e vai puxando cada vez mais. Você acha que tem hora que você pensa assim, agora vai arrebentar o elástico. Mas você precisa sempre se lembrar, o Deus que te uniu, Ele vai te ajudar a você permanecer no seu casamento, para a glória do Senhor Jesus. Porque a obra que Ele quer fazer com você, não é pela metade, é inteira. Amém? Não é pouca, é significativa. Não é passageira e transitória, é para a eternidade. Não é para você ser envergonhado, mas é para você viver com Ele todos os dias. Por isso que tem que ser ao lado de Jesus, ao lado do grande amigo. Torna Ele o teu amigo e vive com Ele todos os dias e anda com Ele todos os dias. E torna o teu casamento um lugar de respeito, um lugar de amizade, um lugar de excelência no amor de Deus, no amor de Jesus. Faz coisas diferentes. Às vezes a gente prioriza tanto lazer, queridos, não é verdade? A gente prioriza tanto lazer, mas as coisas mais significativas não são lazer, não são. As minhas filhas até hoje lembram do velório que eu levei elas. Até hoje elas oram pelos filhos da irmã Dircinha. Aí elas falam para mim, não pai, eu não quero mais ir em velório, por favor. Aí eu falo para elas, mas já foi a experiência, filha. Já passamos pela experiência. O que você ensina? O que você está ensinando? Que a gente possa ensinar a vida com Deus, a vida com Jesus, o seu melhor amigo. Amém?